Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação de Computadores. E nessa aula, continuando o conteúdo, nós vamos falar sobre estrutura de repetição com teste no início. Na aula anterior, nós estudamos a estrutura de repetição com variável de controle, que é aquela que nós, antes de começar a execução dela, nós precisamos saber quantas vezes ela será executada. Por isso que a gente diz que ela tem um número fixo de repetições. Esse número fixo ele pode ser definido no código ou ele pode ser lido como uma entrada do usuário, mas a grande característica da estrutura de repetição com variável de controle é que eu preciso ter esse valor definido antes dela começar a ser executada. Não necessariamente esse valor tem que ser fixo no código, ok? Já o conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre repetição com teste no início. Normalmente, essas estruturas elas são usadas para executar trechos de códigos quando a gente não sabe o número de vezes que vai se repetir. Então, a cada vez que ele executar, ele vai testar uma condição e a gente precisa implementar dentro dessa estrutura de repetição algum código ou algum trecho de código que faça com que essa estrutura pare de repetir, porque senão ela vai ficar repetindo indefinidamente, né, para o resto da vida, porque ela tem esse comportamento, né, de não ter um número fixo de repetições. Então, a repetição, como eu disse, né, com o teste no início, é quando eu não sei o número de vezes que um trecho de algoritmo deve ser executado. Embora, se eu souber, eu posso fazer uma adaptação e fazer esse tipo de repetição funcionar como se fosse o for, em C++ ou o para do Portugal. A principal característica, como o próprio nome diz, é que a condição ela é realizada, né, o teste dessa condicional ela é realizada no início da estrutura. Ou seja, primeiro eu testo para ver se a condição é verdadeira e depois eu executo. Como esse teste é feito no início, pode acontecer dessa condicional ser falsa logo de cara e essa estrutura não ser repetida nenhuma vez, não ser executada nenhuma vez. Em Portugal, o código que a gente usa, né, a palavra de comando que a gente usa para poder construir repetição com teste no início é o enquanto. Então, enquanto essa condição for verdadeira, faça o quê? Eu vou executar esses comandos aqui. Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu executo isso aqui. E essa condição, lembrando, é uma expressão relacional. Na linguagem C++ é while. While eu coloco a condição entre parênteses e os comandos que eu vou executar eu coloco entre chaves. Então posso simplesmente chamar de while, né? Essa condição, enquanto ela for verdadeira, esses comandos vão ser executados. Então primeiro ele testa, depois ele executa. Se ele testar e for falso, ele já pula dessa linha já direto para a linha imediatamente subsequente ao fim desse bloco aqui. Okay? Se eu só tenho somente um comando para ser repetido dentro do while, dentro do enquanto, não precisa colocar o bloco de execução, como a gente viu em outras estruturas. Diferente do para em Portugal ou do for na linguagem C++, o enquanto ou o while, ele não possui um contador nativo. O for e o para, eles, assim que eles começam a executar, eles têm o próprio controle deles para parar de executar aquela repetição, aquele trecho de código. O while não tem. O while ele precisa que você implemente algum código, algumas linhas de código dentro dele que faça com que alguma hora essa condição aqui ela passe a ser falsa. Se ela for verdadeira indefinidamente, né, essa estrutura ela vai cair num loop infinito, ou seja, ela vai ficar
executando o tempo todo e o seu programa não vai sair do lugar ou pode até ficar travado. Então vamos a alguns exemplos aqui. Nesse primeiro trecho de código aqui, eu tenho a seguinte condição dentro do while. Então, enquanto count for menor ou igual a 5. Inicialmente, antes aqui do while, eu defini que count vai receber o valor 1. Então, eu inicializei essa variável, que, claro, já foi declarada também. Eu inicializei ela com o valor 1. Enquanto esse count for menor ou igual a 5, eu vou mostrar esse texto aqui na tela. Repetição número 1, número 2, número 3, número 4. Se eu não implementar essa linha de código aqui, fazendo com que o count seja incrementado em mais 1, ele sempre vai ficar nesse valor 1 aqui. Então ele vai mostrar primeiro repetição número 1, depois repetição número 1, repetição número 1, e todas as vezes que ele voltar aqui, esse count aqui, que é 1, ele sempre vai ser verdadeiro. Ele sempre vai ser menor ou igual a 5. Então essa condição aqui, ela sempre vai ser verdadeira. Ela sempre sendo verdadeira, esse while aqui, ele nunca vai parar de executar. Porque ele interrompe a execução dele quando essa condição passa a ser falsa. E aí ele continua executando o programa. Como eu implementei aqui esse count recebe ele mesmo mais 1, ou simplesmente count mais, tanto faz, esse count vai ser 1, depois vai ser 2, 3, 4. Na última repetição desse while, ele vai ser 5. E quando ele retornar aqui, ele vai verificar. Count é menor ou igual a 5? Sim, verdadeiro. Ele vai mostrar repetição número 5 aqui. O 5 vai se tornar 6, 5 mais 1, 6. E ele vai voltar. 6 é menor ou igual a 5? Não. Então daqui ele já pula para a próxima linha, lá embaixo. Ok? Seguindo. Aqui eu tenho um trecho de código um pouquinho mais complexo, então eu fiz uma tabela aqui. E nessa tabela, a cada repetição é uma coluna dessa. Então as linhas são as variáveis, eu tenho duas, x e y, e as colunas são as repetições. O que esse trecho de código faz? Nada a não ser incrementar x e y com valores diferentes. Então eu estou usando essa tabela aqui, que é o que a gente chama de teste de mesa. É o famoso teste de mesa quando a gente está aprendendo lógica de programação, porque assim a gente consegue tabular os dados que estão sendo, os valores que estão sendo atualizados em cada uma das variáveis e assim descobrir onde está um possível erro do nosso código. Então, na primeira repetição, aliás, antes de repetir, o x vai ser inicializado com o valor 1 e o y vai ser inicializado com o valor 5. Então, eu vou agora repetir esse trecho de código, mas antes de repetir, eu preciso testar essa condicional, porque o while é uma estrutura de repetição com teste no início. Primeiro ele testa, depois ele executa. X, que é 1, é menor do que y, que é o 5, verdadeiro. Então ele vai executar. Agora o x passa a receber ele mesmo mais 2, ou seja, x era 1, mais 2 passa a ser 3. O y vai receber ele mesmo mais 1, era 5, passa a ser 6. Chegou aqui nessa última linha dentro do while, ele retorna para fazer um novo teste e verificar se esse while vai continuar sendo repetido. X, que é 3, menor que 6, verdadeiro, continua. O x agora vai receber 3 mais 2, vai para 5, e o y vai receber 6 mais 1, 7. Continua. Então ele volta aqui para o while e verifica. 5 é menor que 7? Verdadeiro. Agora o x vai passar a ser 7, né, e o y vai passar a ser 8. Aí ele volta. X, que é o 7, menor que y, verdadeiro. Então o x aqui, que era 7, passa a ser 9, e o y, que era 8, passa a ser 9 também. Vamos tentar mais uma vez, porque ele acaba, mas ele volta no início para testar. Volta aqui. X, que é 9, menor que 9? Não, 9 é igual a 9. Então,
ele para a execução. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho as mesmas variáveis x e y, só que eu estou somando uma e multiplicando a outra. Eu vou explicar aqui agora usando o trecho escrito em Portugal. Inicialmente, x vai receber 1 e y vai receber 1. Então, x vai receber 1 e y vai receber 1. Eu vou executar esses dois comandos aqui enquanto x for menor ou igual a 5. X, que é 1, é menor ou igual a 5? Sim, verdadeiro. Então, y vai receber ele mesmo vezes x. Quem que é y? 1 vezes x, que é 1. 1 vezes 1, 1. O x vai receber ele mesmo mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Ele volta agora aqui para o início da estrutura. X, que é 2, é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Então, y vai receber ele mesmo, que é 1 vezes 2, vai dar 2. E o x vai receber ele mesmo mais 1. Então, 2 mais 1, 3. Retorna aqui para o início. X, que é 3, menor ou igual a 5? Sim. Então, y vezes x, quem que é y? 2. Quem que é x? 3. 2 vezes 3, 6. E o x vai receber mais 1, vai para 4. Volta para cá. X ainda é menor ou igual a 5. Então, y vezes x, 6 vezes 4, 24. E x mais 1, 4 mais 1, 5. Retorna para cá. X menor ou igual a 5? Verdadeiro. Inclusive é a última repetição. Então vai ser y, que é 24, vezes 5, vai dar 120. E o x mais 1 vai dar 6. Mesmo assim, ele retorna, porque ele só descobre que a condição é falsa quando ele testa pela última vez. De qualquer forma, ele faz esse teste. Ele volta aqui e testa. X, que é 6, menor ou igual a 5? Não. Então, falso, e ele encerra a execução. Agora vamos aos exemplos. Primeiro, elabore um algoritmo que receba a quantidade de alunos de uma turma e as notas semestrais de cada um. Calcule e mostre a média anual e a situação final de cada aluno. Se está aprovado, a média maior ou igual a 7, ou se está reprovado. E a média anual da turma. É muito parecido com o primeiro exemplo da aula anterior, só que aqui a gente não vai usar o for, a gente vai usar o para. Em C++, a gente vai usar o while. Além de calcular a média, eu também preciso mostrar a situação final também, de cada aluno, aprovado ou reprovado, de acordo com a média. Então, esse primeiro exemplo eu vou explicar em Portugal, o segundo eu explico na linguagem C++. Então, como eu preciso receber a quantidade de alunos da turma, eu vou declarar essa variável que é alunos. Vou usar uma variável que eu vou chamar de count, porque essa variável count aqui, ela vai contar quantos alunos eu já recebi, quantos alunos eu já forneci as médias. E eu vou contar até que esse que é alunos aqui, que é o limite máximo de alunos da turma, for atingido. Média semestral 1 e 2 de cada aluno, a média anual do aluno, a soma das médias de todos os alunos e a média final da turma. Observem que essas variáveis aqui são as mesmas que nós definimos, que nós declaramos no primeiro exemplo da aula anterior. Só que a estrutura que a gente vai usar é diferente. Então, como eu tenho uma variável acumuladora, que é aquele conceito de variável que a cada repetição ela recebe o valor dela mesma mais alguma coisa dentro da repetição, eu preciso inicializar ela com o valor 0. Vou pedir para digitar a quantidade de alunos da turma, vou ler em que alunos e de cara eu já inicializo também a variável count recebe igual a 1. Recebe 1. Observe que quando a gente estava usando o para, a gente não precisava fazer isso, porque ele já fazia isso dentro do para. Aqui não, a gente precisa fazer de fora. Na prática, essas três estruturas de repetição que a gente vai usar nesse módulo, na prática, eu consigo usar elas, usar as três na mesma situação, só que, é claro, fazendo algumas adaptações. Nem sempre isso é possível, mas na maioria das vezes, qualquer uma estrutura que eu escolher,
estrutura de repetição, eu consigo aplicar ela, só que fazendo algumas adaptações. A regra é, se eu tenho um número fixo de vezes, usa o para, o for. Se eu não tenho, você vai usar a estrutura de repetição com teste no início ou no final. A gente vai aprender na próxima aula. Mas, via de regra, vocês podem se basear nesse critério. Muito bem, por que eu inicializei count com o valor 1? Porque é uma repetição com teste no início. Então eu preciso ter um valor de count para comparar com o valor de que alunos que eu li aqui em cima. Count é 1, aí eu verifico. 1 é menor ou igual a 20, por exemplo, que é a quantidade de alunos da turma? Sim, verdadeiro. Então ele testou, descobriu que é verdadeiro, vai executar todo esse trecho de código aqui. E esse trecho de código não muda muita coisa do que a gente já fez no módulo que a gente aprendeu estrutura condicional. Vamos receber as duas médias semestrais, calcular a média anual do aluno, mostrar essa média. Aqui eu estou mostrando da seguinte forma. A média anual do primeiro aluno, do count aluno foi e a média do aluno. Esse count vai ser 1, depois vai ser 2, então vai aparecer primeiro, segundo, terceiro, para ajudar o usuário a saber qual que é o aluno que ele está informando os dados. Depois que eu calculei essa média e mostrei, eu vou verificar se esse aluno está aprovado ou reprovado por nota, verificando se a média dele é maior ou igual a 7. Se verdadeiro, aluno aprovado, se não, aluno reprovado. Ok, fiz o que tinha que ser feito para esse aluno, mas eu não posso esquecer de pegar a média desse aluno e acumular ela, a nossa variável acumuladora S-média, porque ao final eu quero calcular a média de toda a turma. Então eu faço isso nessa linha. Soma das médias, né? Recebe ela mesma mais a média desse aluno que eu acabei de calcular. E também não posso esquecer de fazer count ser incrementado, porque o critério aqui do teste no início é count ser menor ou igual a que alunos. Então esse count, alguma hora, ele tem que ser maior que alunos para poder parar esse while. Se não for, vai ficar num loop infinito. Portanto, eu além de acumular em S-média, eu também conto mais um. Então, esse aqui é o conceito de variável contadora. Então, estou contando mais um. Se eu estivesse usando o para aqui, não precisaria disso, porque o próprio para já tem esse contador embutido. Depois que eu fiz isso para todos os alunos, tenho a quantidade de alunos dentro de que alunos, que eu já li anteriormente, e também tenho a soma das médias de todo mundo, eu vou calcular a média da turma dividindo a soma das médias pela quantidade de alunos. E aí eu mostro a média geral da turma, né, anual, e finalizo o algoritmo. Pronto, nosso objetivo foi atingido. Seguindo aqui, eu tenho o código em C++, mas eu vou passar para o próximo exemplo, que o próximo exemplo eu explico na linguagem C++. Lembrando que todos os exercícios, a partir desse módulo, eles devem ser feitos na linguagem C++, usando uma IDE de sua preferência, ok? Só explicando aqui novamente, o conceito de variável contadora, que nós implementamos aqui nesse exemplo. Aqui eu implementei esse count recebe count mais um para garantir que essa condição fosse satisfeita quando devido e se tornasse falsa quando a gente já atingisse o objetivo. Então, esse conceito de variável contadora é o conceito de variável acumuladora, só que recebe sempre mais um, o valor dela mesmo, mais um. Vamos ao exemplo 2. Elabore um algoritmo que receba as notas semestrais de cada aluno de uma turma, calcule e mostre a média anual de cada aluno e a média anual da turma. Mesmo exemplo anterior, só que aqui ele não está pedindo para mostrar se está aprovado ou reprovado. Só que tem um porém. Não se sabe a quantidade total de alunos da turma.
Então agora a gente vai usar o while exatamente para o que ele foi feito. Portanto, implemente um laço de repetição com uma condição finalizadora. Agora é outro conceito que a gente vai aprender, conceito de condição finalizadora, para interromper sua execução após o último aluno. Então aqui tem esse exemplo escrito em Portugal, mas a gente vai repassar esse exemplo, dessa vez usando a linguagem C++. Ok, incluir a biblioteca, definir o namespace e abrir o bloco do programa. Nesse programa, eu vou ter 3 tipos de variáveis. Uma variável count do tipo inteira, que é a que vai contar quantos alunos foram lidos. Eu não sei quantos alunos vão ser lidos, não sei. Mas, enquanto eu estiver recebendo os dados desses alunos, eu preciso contar quantos foram. Porque, ao final, eu vou calcular a média da turma usando essa quantidade de alunos. Eu vou ter a soma das médias e também quantos alunos foram lidos. Mas, por enquanto, eu não sei quantos são. Tenho também as variáveis do tipo float, média semestral 1 e 2 dos alunos, né? A média anual do aluno, a soma das médias, que é a variável que vai receber o acúmulo, né? A soma de todas as médias de todo mundo, e também a variável para calcular a média da turma. Tenho também uma variável do tipo char, ou seja, é uma letra mesmo. O nome é opção. Porque dentro de opção eu vou receber se o usuário quer ou não calcular a média de mais um aluno. Então eu vou perguntar para ele. Tenho variável acumuladora? Sim. Então se eu tenho, já inicializo ela com 0. Tenho variável contadora? Também. Então inicializo ela também com 0. A regra é essa. Tenho acumuladora ou contadora? Declaro como inteiro e inicializo como 0. No caso do contador é inteiro. No caso da acumuladora vai depender. Aqui, como é uma média e média é float, então eu estou acumulando float, logo a variável acumuladora também tem que ser do tipo float. Como eu não sei a quantidade de alunos, eu vou perguntar todas as vezes se eu quero calcular a média de mais um aluno. Então, todas as vezes que eu terminar um aluno, eu pergunto, você quer continuar? Dependendo da resposta sim ou não, eu executo novamente o laço. Se for sim. Se for não, eu interrompo e passo para o comando seguinte. Só que essa estrutura de repetição, como ela é estrutura de repetição com teste no início, ou seja, é um while, ela testa no início, eu preciso ter essa resposta antes de começar a repetir. Por isso eu faço a pergunta antes. Pergunto, deseja calcular a média de um aluno? Sim ou não, S ou N. Vou ler essa opção e, enquanto essa opção for igual a sim, eu vou executar isso aqui tudo. Essa opção aqui, se eu digitar sim para ela, ela vai ser igual a sim. Mas a cada vez eu preciso também perguntar antes de encerrar o aluno, antes de ir para o próximo. Como eu estou, pessoal, aqui na linha 13, mostrando assim, ó, digite as médias semestrais do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, eu preciso fazer com que o primeiro aluno seja 1. Como esse count é uma contadora, é uma variável contadora e eu inicializei ela com 0, eu preciso transformar esse 0 em 1 na primeira execução antes de mostrar esse valor aqui dentro do cout. Então, aqui count mais, então count que era 0 vai passar a ser 1. Então, vai mostrar, digite as médias semestrais do primeiro aluno. Vai ler as duas médias, calcular a média, vai mostrar a média do primeiro aluno foi, e vai mostrar a média dele, vai acumular a média desse aluno que eu acabei de calcular, a soma de todas as outras, que inicialmente é 0 aqui, porque é uma variável acumuladora, e deve ser inicializada com 0 antes, e depois que ele acumulou aqui em soma média, ele vai perguntar, deseja calcular a média de mais um aluno? Sim ou não? Ele vai ler a opção, sim ou não, e vai retornar automaticamente aqui para a linha 11. Enquanto essa opção for igual a sim, 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 ele vai receber do segundo, do terceiro, do quarto.
Por isso que eu tive que colocar essa pergunta no início, porque ela é uma repetição com teste no início, então eu preciso ter essa resposta aqui antes de executar, mas também eu preciso garantir que uma hora ou outra esse while a condição desse while se torne falsa. E para tornar falsa, ele tem que ter a oportunidade de mudar a opção dele. Enquanto ele estiver digitando sim, ele vai repetir. Quando ele digitar não, ele volta, de toda forma ele volta para cá, vai verificar que N não é igual a S, ou seja, respondeu não, e da linha 11 ele pula para a linha 21 e continua. Se eu não tivesse colocado essa linha 18 e 19, ele sempre ia ficar parado na opção igual a S, que foi a que eu li aqui dentro, aqui de fora, né? Na linha 9 e 10. Ele ia ficar com loop infinito, ele ficar sempre perguntando do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, até o resto da vida, enquanto o usuário não encerrasse o programa. Mas como eu estou perguntando, eu garanti que uma hora ou outra ele pode responder não e interromper esse laço. Na linha 21, olha só o que eu fiz. Eu estou verificando se cont é igual a zero. Quem que é cont? É a quantidade de alunos. Por quê? Como é uma estrutura de repetição com teste no início, pode ser que de cara eu já responda que eu não quero calcular a média de nenhum aluno. Eu abri o programa sem querer e não quero calcular a média de ninguém. Então respondo não, ele fecha. Só que se eu responder não, não vai ter nenhum aluno para ser calculado a média anual da turma. Porque o cont inicialmente ele é zero. Se ele permanecer como zero, ou seja, se eu não calcular a média de nenhum aluno e ele não executar essa linha 12 aqui para incrementar, quando eu fizer esse cálculo aqui da linha 22, vai ser soma média, que vai ser zero, que não foi calculada a média de ninguém, dividido por zero. Aí o programa vai encerrar com erro, porque não existe divisão por zero. Eu posso dividir zero por alguém, mas não posso dividir alguém por zero. Então ele vai dar um erro. Então, para evitar esse erro, eu só executo esse cálculo aqui se eu tiver o cont pelo menos 1, de 1 para cima. Aí, se eu tiver lido a média de pelo menos um aluno, aí sim eu calculo e mostro a média da turma. E aqui eu encerro esse if e aqui eu encerro o nosso programa. Ok, pessoal. Então aqui tem a explicação, né, que eu acabei de fazer sobre a pergunta, né, se ele queria calcular a média de um aluno ou não, para dar a opção para ele continuar os cálculos. E esse conteúdo está disponível para vocês também em forma de slides. Não vou explicar de novo porque já foi explicado no slide anterior. E agora vem os exercícios. Lembrando que esses exercícios vocês vão resolver eles na linguagem C++ usando o while. Ah, eu não gostei do while, eu gostei do for da aula passada, eu me identifiquei mais com o for e quero resolver esses aqui com for. Alguns deles vocês conseguem resolver, mas mesmo assim não é para usar o for em nenhum desses exercícios dessa aula, é para usar o while, para a gente explorar essa estrutura. Então vamos aos exercícios. Primeiro, Anacleto tem 1,5 m e cresce 2 centímetros por ano. Enquanto Felisberto é mais baixo, tem 1,10 m, só que ele cresce mais, ele cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa na linguagem C++ que calcule e mostre quantos anos serão necessários para que Felisberto ultrapasse Anacleto na altura, ou seja maior que ele. Exercício 2. Um pecuarista deseja obter o maior peso entre os animais de seu rebanho, mas não sabe a quantidade total de animais. Ou seja, eu tenho que ficar lendo o peso dos animais até alguma coisa acontecer. Faça um programa na linguagem C++ que receba o peso de todos os animais utilizando o laço de repetição, o while. E após a leitura do último animal, diga quantos animais o rebanho possui e qual o maior peso. Eu disse para vocês que eu vou ficar recebendo
esse peso dos animais até alguma coisa acontecer. Essa alguma coisa é o que a gente chama de condição finalizadora. É a condição que acontece que interrompe o laço de execução. Aqui no exercício está dizendo o seguinte: considere como condição finalizadora para encerrar a leitura o peso do animal sendo zero. Então, não existe animal com esse peso zero. Ele digitar zero, ele encerra o programa. Mas enquanto ele estiver digitando qualquer peso maior que zero, eu quero contar quantos animais foram digitados o peso válido, é muito importante isso, válido. E também eu quero dizer qual o maior peso que foi informado. Qual o maior peso. Nesse caso aqui, eu vou dar a seguinte dica para vocês. Eu posso inicializar essa variável maior peso fora do laço de repetição e dizer que ela recebe zero. Quando eu ler o primeiro animal, qualquer peso que ele tiver, se for um animal válido, né, diferente de zero, já vai ser o maior peso. Então, eu verifico se o peso do animal que eu estou recebendo naquela hora, se é maior do que o maior peso que já foi definido. Inicialmente, ela é zero. Na primeira execução, ele já vai passar a ser o peso do primeiro animal. Na segunda repetição, aí vai depender se o segundo é mais pesado ou não do que o primeiro. Mas eu vou colocar isso dentro de uma condição para substituir o valor da variável maior peso pelo peso do animal que eu acabei de ler, se, é claro, for maior. 3. Elabore um programa na linguagem C++ que seja capaz de obter o quociente inteiro da divisão de dois números fornecidos, sem utilizar a operação de divisão e sem utilizar também o operador de resto. Okay? Então, eu vou usar qualquer operador de soma, subtração, para calcular qual é o resultado, né, o quociente, o resultado inteiro de uma divisão de um número por outro. Por exemplo, 10 dividido por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3 e sobra 1. Então, o quociente inteiro dessa divisão é 3. Mas como que eu sei disso? Porque eu fiz essa divisão, mas esse exercício, o que ele propõe é isso. Você calcular, fazer esse cálculo sem usar o operador de divisão ou o operador de resto na linguagem C++, que é o percentual. Ok? Exercício 4. Foi feita uma pesquisa de audiência de um canal de TV em várias casas de uma certa cidade, não importa, em um determinado dia, que também não importa. Para cada casa pesquisada foi coletado o número do canal que estava sendo assistido, que pode ser 5, 7, 10 ou 12, e quantas pessoas estavam assistindo naquela casa. Hoje em dia, essas pesquisas, por incrível que pareça, ou elas são feitas por telefone, né? Alguém liga para você e pergunta que canal que você está assistindo, quantas pessoas estão, ou existe um programa, um aparelho específico que é ligado à sua TV quando você aceita participar dessa pesquisa, que identifica e manda para os institutos exatamente qual que é o canal que você está assistindo. Só que a gente vai criar um programa para isso. Então, eu vou receber o número do canal e quantas pessoas estão assistindo naquela casa. Faça um programa em C++ que receba esses dados da pesquisa, ou seja, número do canal e quantas pessoas estavam assistindo. Calcule e mostre o percentual de audiência de cada canal desse. Quantos por cento do total de pessoas, não é do total de casas, é do total de pessoas. E cada casa pode ter uma ou mais pessoas. Quantos por cento de pessoas estavam assistindo o canal 5, o 7, o 10 e o 12? Termine a entrada de dados informando um canal inválido, ou seja, o canal 0. Quando eu não quiser mais, né, quando eu quiser finalizar a pesquisa, eu coloco o canal 0, ele encerra e mostra para mim esses dados aí de percentual de audiência. Número 5, mais complexo. Faça um programa em C++ que receba o valor do salário mínimo atual. Então, vou receber quanto é o salário mínimo atual. Receba também a quantidade de quilowatts consumidos.
e o código do tipo de consumidor de um conjunto de consumidores de quantidade inicial desconhecida. Ou seja, eu não sei quantos consumidores são, mas eu vou receber primeiro o salário mínimo atual e depois eu vou começar a receber os dados de consumo de vários consumidores que eu não sei. Então eu sempre vou perguntar se ele quer fornecer os dados de mais um consumidor ou não, igual a gente viu no exemplo. Para cada consumidor eu vou receber a quantidade de quilowatts que foi consumido, né, no mês e qual que é o código do tipo de consumidor. O código está aqui embaixo, tá? Código 1, 2, 3. A gente chega lá. Aí eu quero que quando você receba esses dados, você calcule e mostre o valor de cada quilowatt, sabendo que o quilowatt custa 1 dividido por 1000 do salário mínimo, 1 por 1000. Então eu pego o salário mínimo, né, que eu já sei aqui, eu vou receber aqui no início e calculo o valor do quilowatt. Só que o quilowatt é 1 por 1000 do valor do salário mínimo. Como que faz esse cálculo? Tem que descobrir aí. O valor a ser pago também eu quero o valor a ser pago por cada consumidor, incluindo o acréscimo. Então, de acordo com o código dele, ele tem um acréscimo de 5, 10 ou 15% que está aqui na tabela. Como que eu calculo o valor a ser pago por cada consumidor? Eu sei quanto custa o quilowatt porque eu fiz esse cálculo baseado no salário mínimo. Então eu tenho o valor de cada quilowatt. E para cada consumidor eu recebi quantos quilowatts foram consumidos. Então eu multiplico, né, a quantidade de quilowatts consumidos pelo valor de cada quilowatt. E quando eu descobrir esse valor, eu tenho que acrescentar ou mais 5%, ou mais 10%, ou mais 15%, de acordo com esse código aí. Se é cliente do tipo residencial, comercial ou industrial. Quero também o valor, o faturamento geral da empresa, que é a soma de a soma do valor que todos os consumidores precisam pagar, ou seja, o consumo dele mais o acréscimo de acordo com o código de cada um deles. Só que esse faturamento é a soma de todos os consumidores, ok? Quero também um relatório. Eu quero saber quantos consumidores que pagaram a conta entre 500 e R$1.000. Eu preciso ter esse contador dentro do meu laço de repetição. Qual que é a condição para encerrar esses cálculos, já que eu não sei quantos consumidores são? Quando eu pedir para digitar a quantidade de quilowatts consumidos pelo consumidor e eu colocar 0. Quer dizer que é para encerrar a leitura de dados. Ok, pessoal? Então esses são os exercícios. Encerramos a aula por hoje e na próxima aula, que vai ser a última aula desse módulo, nós finalizaremos esse conteúdo e vamos falar sobre estruturas de repetição com teste no final. Vocês vão perceber que é muito parecido com o while, com o enquanto, só que o que vai mudar é que primeiro ele executa pelo menos uma vez o trecho de código, que deve ser repetido, depois ele testa se vai continuar ou não. Em algumas situações, essa estrutura é bem importante, bem interessante, porque garante que aquele trecho de código seja executado no mínimo uma vez, para depois eu testar se eu devo continuar ou não. Então espero vocês nas próximas aulas. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.